E aí, guys, tranks? Quem está falando aqui com vocês hoje é o Gross. E hoje eu vou passar para vocês a minha showcase da Necromante. Espero que vocês gostem, tá? Bom, ela é uma classe muito complicada de se jogar, tá? Eu já vou já adiantando para vocês aqui, para a galera que já é experiente, entende como a boneca funciona. Por favor, deixe seus comentários aqui, tá? Eu quero saber exatamente o que vocês acham, o que vocês pensam e o que vocês veem na classe, tá? É uma classe que usa muito MP, que é aquela barrinha azul aqui embaixo que nem o Striker usa. É meio complicado de você jogar com ela, por quê? Porque, tipo assim, ela é muito forte, é uma classe que, se você dominar, você terá ótimos resultados no campo de batalha, mas ela é uma classe, como ela é tão complicada de se jogar, por conta dos seus combos e por conta da sua passiva dos estilhaços, ela se torna muito complicada. Mas, mesmo assim, eu vou tentar trazer aqui o vídeo explicando ótimos combos para você tentar soltar com ela e ainda por cima habilidades que você aí, no caso, jovem mancebo, não está sabendo utilizar corretamente, certo? Então, sem enrolação, bora pra vinheta. Certo, como é de costume, eu vou mostrar pra vocês aqui a forma de você poder farmar com a Necromante, né? Bom, espero que vocês gostem dessa forma de farmar. Eu foquei qual que é a ideia da habilidade. É você sempre estar com o estilhaço ativado, certo? Acumulando. Com os ataques dela são rápidos em dano em área, então tem que focar o máximo possível para que ela pudesse se movimentar menos e que ela tive muito mais estilhaço, entende? Então ela faz uma volta e tudo. Ela é uma classe que se movimenta bastante, tá? Então sempre tenha em mente que ela pode mudar de target, né? Por alguns milésimos, mas é por conta do arquétipo dela, né? Que ela é uma zoner. Então é mais ou menos aí que fica a parte da build PvE dela, beleza? Então é mais ou menos assim. Vamos fazer a análise diretamente no campo de treinamento, como é que funciona a sua build, vocações e tudo certinho, beleza? Então bora lá. Bom, vamos lá analisar a classe no geral para ver como é que ela é de fato, beleza? Então vamos mostrar aqui o PvE da classe, né? Vocês podem ver, como o foco da classe é causar CC e causar dano em campo, tá? Ó, vocês podem ver que ele fica focado no oponente, causando dano no chão, né? Na posição onde o adversário está. E com a classe ele é muito DPS, tá? Então ela mesmo sem ela zoneando o oponente, ela causa muito dano em DPS no adversário, beleza? Então vamos aqui analisar as suas vocações. Primeiramente, em dano de AL, eu recomendo a onda da escuridão, tá? Para causar dano, óbvio. O Serret, o Círculo das Trevas e o Chamado do Caos. O Círculo das Trevas e o Chamado do Caos é motivo de simples dano em área. E como ela é rápida, você não precisa depender de dano, no caso ou La Breve ou a AL, para você causar dano no adversário. Sendo que o Serret ele vai ter um aumento de número de oponentes acertado e ele vai se curar mais, ou seja, ela vai tancar golpes contra mobs. E a Rib, óbvio, para causar dano. Então, ou seja, Serret é o ponto principal desta build de PvE, beleza? Então, vamos agora analisar as habilidades individualmente. Primeiramente, você vai utilizar o Voo Sombrio, tá? Normalmente, ele causa, no caso, sangramento nos inimigos e no boss, certo? O Círculo das Trevas, ele vai ter recupera de vida ainda e aumenta de PA utilizando, certo? Seguidamente, o Chamado do Caos. Você pode já deixar ativado o Fluxo do Corvo. Ele vai ter uma adição de mais um fluxo do corvo a qualquer habilidade exceto Chamado do Caos. Ele vai aumentar 12,5% de dano em cada corvo ao usar a habilidade, ou seja, aqueles corvinhos que vai ficar voando lá no céu. Ele se teletransporta e cria a área de caça dos corvos. Para manter o botão da habilidade pressionado após juntar 4 corvos, certo? Ele aplica em 25% e 5% de dano a mais no Chamado do Corvo. E no dano PVP ele aumenta em apenas 5%, certo? Ou seja, ele não dá muito dano assim em quesito ao PVP, certo? Ele só dá dano em área.
Ele também tem queimadura na habilidade, ou seja, para arrancar mais o HPzinho do oponente, certo? E é isso. Seguidamente, vamos falar sobre a erupção. É só uma habilidade rápida que causa muito dano, certo? Ela não tem focação e ela só causa queimadura, beleza? Seguidamente, temos a próxima habilidade, que é a Esfera Apocalíptica. A Esfera Apocalíptica, ela literalmente tem um aumento de PD, certo? Ela tem os fragmentos que aumentam o dano desta habilidade. O foco é os fragmentos, tá, guys? Não é nem a habilidade normal dela, é os fragmentos que causa dano. E ela também reduz a velocidade do movimento do adversário. Então, acertou isso aqui, cara, você tá numa vantagem muito grande. Porque o oponente lento por 10 segundos em uma partida de PVP é maravilhoso, certo? Seguidamente, né, o buff que a gente não pode esquecer, tá bom? Lembrando, vamos já citar aqui a passiva, caso eu me esqueça, falando do PVP, beleza? Na hora de se criar estilhaço de escuridão, a cada 5 segundos, né, quando você utiliza uma habilidade, e quando você causa dano no aventureiro, você tem mais 10% dele em 15% quando você cria um estilhaço. Ou seja, quando você está fazendo efeito de criar estilhaço, ele aumenta em 10% do dano de aventureiro em 15 segundos. Então, ou seja, é um tempo muito grande quando você está lutando no PVP. Certo? Não é um dano grande, mas ele é um dano contínuo, ou seja, tipo, ele fica por muito tempo no campo de batalha contra o oponente, certo? E no caso, consome os estilhaços, você reduz o dano que você estaria recebendo, porque, claro, você já causou dano suficiente. Então você vai ter menos 10% de dano de aventureiro quando você já utilizou o estilhaço no oponente, certo? E também, no caso, quando você consome, você também dá mais dano em boss, né, por mais tempo, beleza? Seguidamente, vamos falar agora das habilidades PVP. Bom, para analisar aqui agora as builds PVP, eu quero que vocês tenham em mente 2 pontos. Quando eu criei a build, eu criei com a mentalidade dessa classe ser uma classe zoner, uma classe de zoneamento, certo? O que acontece? Eu coloquei as primeiras habilidades em perks, elas seriam habilidades de melee, no caso, corpo a corpo. Habilidades que seriam de aproximação ou de afastamento de uma aproximação do oponente, certo? E a segunda aba, eu coloquei diretamente para que seja habilidades de zoneamento. O que é habilidade de zoneamento, Cross? Beleza, eu vou explicar para vocês. Vamos imaginar que você se afastou do oponente, certo? Ele tá lá atordoado, todo bobão, você derruba ele, certo? Isso é que é habilidade de zoneamento. Você vai causar dano no oponente a longa distância, certo? Mantendo a sua distância, ó, como vocês podem ver, ó, mantendo a sua distância, seu safe, e causar zoneamento no oponente, certo? E aqui, vamos supor que o adversário colou em você. As suas 2 habilidades primárias são utilizadas para que você tenha super arma, isso causando dano no seu oponente, se caso ele tentar forçar que você precise se esquivar, certo? E aí, no caso, você utilizaria essas 3 habilidades aqui, ó, para manter distanciamento do oponente, certo? Aí você vai lá, causa dano, atacar de longa distância, entendeu? É mais ou menos isso que funciona com a classe. Lembrando, sempre tenha o target focado no seu oponente, porque as magias de zoneamento, como vocês viram ali, né, que não alcançou muito o oponente se o target não tiver efetivo, né, ó. Ele só vai causar dano se caso o target está lá no oponente, ó. Eu não tenho target, o alcance está ok, mas ele não vai acertar, ó. Ele não vai acertar. Ó. Ele não acerta. Ele tem que estar com o target focado para que o zoneamento funcione corretamente, ó. A longa distância, ó. Olha a distância que eu tava do oponente. Então por isso que Zoner tem esta vantagem, tá? E aonde eu causo dano com o Zoner? É com habilidades padrão, né? Ó. Aqui é onde você vai causar dano com o oponente, certo? Então vamos lá, vamos analisar o combo, tá? Lembrando, esta classe ela depende muito do MP. Então classes como Lotus, certo? Paladina, nossa, velho. Espadachim, então, você vai ter muito sacrifício. Só que aí você tem que ser esperto, né? Utilizar sempre a distanciamento, né? Com habilidade
de escape e zoneamento com as demais habilidades, beleza? Então, gente, tem isso em mente, ok? Então vamos lá, vamos tentar fazer um combo rápido aqui para vocês aprenderem como é que você joga com a classe. Às vezes o oponente vai tentar te atacar, certo? Então você já faz esse combo aqui mesmo, certo? Para simplificar. Pronto. Lembrando que também você pode combar a longa distância, tá? Como assim, Crois? Você vai ver, ó. Você pode mandar este e se afastar. Usei o buff ali, mas tem que só se afastar. Beleza? Então é isso, guys. Vamos falar agora da habilidade individualmente para facilitar para vocês, né? Que é meu trabalho. Voo Sombrio, certo? A primeira habilidade. O Voo Sombrio, ele é uma habilidade sem invocação, então, ou seja, você já sabe, né? Para aquele engage básico. Segunda habilidade, o Círculo das Trevas, é para você pular em cima do adversário, né, com facilidade. Invocação na AU para poder causar muito dano, certo? Recuperação de vida. E ela tem um aumento de PA de 25 a mais, ou seja, cara, 10 segundos de 25 de PA é muita coisa, velho. Vocês vão ter uma resistência muito boa com a Necromante, beleza? Seguidamente, né, a próxima habilidade que eu vou falar pra vocês é o chamado do Caos, tá? Ele tem Invencível quando ela faz o efeito, mas ela não tem Super Arma quando ela derruba, ela cai no chão. Você só deve utilizar essa habilidade quando o adversário já está no chão, tá bom? Segunda habilidade, cadê? Vamos lá. O Pulso Obscuro, certo? O Pulso Obscuro, ele é uma habilidade de perseguição, tá? Ele não tem super arma, mas ele causa desnortear se você acertar o golpe. E depende das esferinhas que acertar, acertou, desnorteia o oponente, tá bom? Já deixo isso bem claro para vocês. Próxima habilidade é aquela Erupção Sombria, que ela literalmente não tem muita coisa para se falar, né? Porque esta habilidade comparado à Opção Obscura, na Opção Obscura ela tem a Vocação, certo? E ela também utiliza estilhaço, beleza? Ela ganha estilhaço, né, no caso, consome o estilhaço. E o que acontece aqui, né, diferente da outra habilidade? Ela é rápida, ela é instantânea, literalmente, cadê? Vamos lá, Erupção Sombria, ela é instantânea. Então, ou seja, chegou no adversário, ele tá deitado no chão, utiliza, tá? Causa um dano ok, beleza? Mesmo ela não tendo vocação. Seguidamente você vai utilizar a Esfera Apocalíptica, tá? Então a Esfera Apocalíptica, gente, ela é uma habilidade de causar dano, ela causa muito dano. Primeiramente eu estou utilizando a Ribe, que aumenta mais o dobro de dano que ela pode causar, certo? Só que aí não é o efeito mágico da habilidade. O efeito mágico mesmo é que ele aumenta mais 30% ao usar, consumindo 3 estilhaços, certo? E ainda ele causa mais 5% de dano se caso a zona, né, esse efeito aqui, essa esfera gigante, é lançada no oponente, ou seja, causa muito dano. E ela não pode ser agarrada, tá? Mas o único problema é que a habilidade é lenta. Então, ou seja, só tenha certeza de usar essa habilidade quando acontecer isso aqui, ó. O adversário tá lá no chão e lança. Pronto. É onde você vai causar dano, certo? Então vamos falar sobre a Propulsão Negra, certo? A Propulsão Negra, ela tem invencibilidade ao utilizar a habilidade. Ela é uma habilidade de escape, tá? Porque ela mantém a distância do oponente, utilizando 2 vezes, tá? Não dá para utilizar isso como uma forma de ataque, e sim para escapar e sair de perto do oponente, tá? Outro ponto também é o buff, tá? Ele aumenta ainda mais 10% de chance de dano crítico ao usar em 30%, recupera a vida e também aumenta 35% de PA e reduz também as esquivas, né? Então assim, essa daqui é uma passiva que eu recomendo vocês utilizar sempre na metade da luta. Por quê? É uma passiva extremamente rápida. Vamos supor que você tá lá no combate aqui, ó, até melee, o adversário usou, pronto. Um dos honors que tem buff mais rápido que eu já vi em um jogo, né, do Black Desert aqui, que tipo, mano, ela não tá nem aí. Bateu o oponente, usa o buff, pronto. Ela usa imediatamente. Então, em mente isso, vamos analisar agora no combate PVP 1x1. Beleza? Então, bora lá. Começando aqui, fazendo a gameplay da Necromante. Já estamos enfrentando uma Lancer, tá? Gente, a Lancer, na minha opinião, ela é uma Zoner, tá? Tem muita gente que fala que ela é uma classe melee, mas eu não acho ela melee, né?
Ela é uma Zoner porque ela tem muito ataque de longa e média distância. Quando você tem uma classe que tem muito ataque de longa distância, cara, então ela é Zoner, gente, não adianta. Ela tem muitas habilidades de zoneamento. Ela pode ter uma ou duas habilidades que nem a Necromante aí, ó, que é melee. O que ela faz? Ela bota pressão no cara para ele se esquivar. Mas onde ela causa dano é nessas habilidades de longa distância, entende? Mas por a minha classe ter muita mobilidade, ele tem vantagem contra a Lancer, entende? Então é por isso que aqui eu tô levando muita vantagem com ela. Claro que também tem aquela habilidade do jogador, né? O jogador desse cara não deve ter jogado muito bem com ela, beleza? Até ele desistiu, vocês viram que, porque acho que ele não tá vendo que não tá acertando. Ele falou, não, deixa quieto. Bom, vamos seguir aqui agora com a mística. A mística é um pouco mais complicada, porque são classes mais rápidas que você e causam muito dano. Mas, naturalmente, as classes Zoner têm vantagem contra Grappler. Porque o Grappler ele é obrigado a se aproximar, como eu já sempre citei em outros vídeos para vocês. Mas nessa brincadeira que ele se aproxima, ele toma dano, entende? Então, como vocês podem ver, ela já começou na vantagem, né? Você deve estar pensando, não, Croix, você está errado. Grappler tem vantagem sim com o Zoner dependendo da classe, sim, corretamente. Mas se a classe é top tier ou mid tier, ela, né, tem vantagem ou não. Atualmente a Necromante ganhou o pódio de top, né? Porque a Ursa foi nerfada. Como vocês podem ver, ó, ele só me deu espaço para contra-atacar ele, tá? Ó, e é assim que o Zoner ganha. Por quê? Porque o Grappler tem que se aproximar, enquanto o Zoner se mantém afastado e vai causando dano gradativamente no oponente. Entende? Bom, agora no caso é um rushdown, no caso aqui eu tenho desvantagem, tá? Esse cara ele sabe jogar bem, enfim, ele joga muito bem. Outro ponto também, assim, guys, vocês têm que ter isso em mente. Quando eu falo para vocês de Zoner, Grappler e tal, vocês têm que dar uma analisada um vídeo que eu postei para vocês, né, falando sobre isso. Eu vou fazer um outro vídeo, né, pro guia que vai ser mais detalhado. Realmente eu vou fazer um vídeo com mais detalhes sobre questão de trade, sobre questão de como falar, o CC, né, o sistema de combate no geral, né, que é no caso dos arquétipos das classes. Então eu vou entrar em mais detalhes isso futuramente. Como vocês podem ver, ele já começa na vantagem. Se eu não jogar à distância, mantendo a distância com as minhas habilidades, ele simplesmente ganharia essa partida, tá? Como vocês podem ver, ó, eu já dei spoiler aqui da partida, porque realmente eu ganhei da partida, mas eu ganhei por bem pouco, bem sofrido, porque esse cara ele sabe jogar e ele é um ótimo rushdown. Fora que ele tem vantagem, né? Naturalmente o arquétipo dele tem vantagens contra a minha. Quando eu vi que ele começou a manter muita distância, eu vi que ele estava carregando alguma habilidade, então eu aproveitei para atacar ele com mais velocidade, para que ele não tenha a chance de utilizar esse perk em cima de mim, né? Novamente uma outra mística, né? Novamente a Numbers. Ela já começa, já me mete um grab, né? Como vocês podem ver, é que eu falo, você não pode dar espaço, tá? Para que o grappler tente chegar perto de você. Mantenha a distância, obriga ele a usar as skills dele, ó, como vocês podem ver. Ele vai querer usar as skills, eu vou usando super armor, eu vou mantendo a distância dele, né? Passando em volta dele. Pra quê? Porque vai causando dano, enquanto ele vai reto, eu fico passando e fico girando em volta dele, vocês podem ver ali, ó. Então, tipo, mantém sempre a distância de grappler, sempre mantém safe, tá? Com cuidado, entendeu? Porque tem grappler, como por exemplo o Striker, que ele tem guarda frontal a cada 2 segundos. Isso daí, tipo, mano, toda hora, imagina você tentar. Ou, gente, desculpa o equívoco, tá? Que a gente tá jogando com a Ursa aqui agora. No caso, eu não lembro se aqui essa partida eu ganho ou não, mas desculpa o equívoco, gente, porque eu confundi que, pelo que parece, a Megu e a Ursa ainda vão tomar um nerf, tá? Então ainda a Necromante continua como um Mad Tier, comparado a Ursa. A Ursa ela ainda continua top, né? Ela é forte pra caramba ainda,
É claro, ela tá mais justa, tá mais fácil de você tentar ganhar dela, né? Mas ela ainda vai tomar um quarto nerf, mano. Isso é absurdo, cara. Tipo, a PA é loucona. Enfim. Ah, essa partida é o que eu ganho dela, realmente, ó. Mantenha sempre a distância. Utiliza bastante o zoneamento no personagem. Bom, guys, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, assistido até aqui, tá? Qualquer coisa, deixa os seus comentários. Faz o triplo C, compartilha, comenta e dá like. E é isso, gente. Valeu, falou e até mais.